Eu agradeço muito o convite novamente de estar aqui, meu amigo Moisés Fux, Suzana, todo mundo. Eu tive aqui, a gente foi ver a data, Moisés e eu, em março do ano passado, e falei especificamente de um assunto só, que foi o meu livro Espiritismo Judaico, que foi lançado em 2018. 2018, mas esse livro é minha tese de doutorado, que foi defendida em 2016. Eu sou doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Então, como eu disse, defendi essa tese sobre judeus espíritas, especificamente em São Paulo, em 2016, depois virou livro em 2018, e aí são várias palestras e eventos desde então. Eu agradeço pelo interesse das 129 pessoas aqui presentes, porque esse assunto é sempre interessante, e hoje a gente vai falar de algumas coisas diferentes que vem acontecendo, da minha nova pesquisa, da minha parceria com o Alex Minkin, que é um pesquisador independente que está em Nova York. Alex faz parte, ele faz documentários e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, e eu vou falar um pouquinho mais nesses nossos projetos conjuntos, tá? E aí depois a gente vai bater papo, enfim, vai continuar a conversa. Eu peço desculpas um pouco pela minha voz, a minha voz não é assim, tão rouca, é que eu estava com sinusite na semana passada, não estava conseguindo falar direito. Eu já tive Covid há 20 dias, na realidade eu tô bem, não tenho mais nada. Mas a voz, aí passou a Covid, aí eu fiquei com uma sinusite, e enfim, essa voz meio estranha, mas não é assim normalmente, tá? Mas enfim, é o que temos para hoje, dá para entender, então tá ótimo. Eu queria falar então para vocês do título que a gente deu, conversando com Moisés e tal, sobre mediunidade, sobre judaísmo e sobre questões relativas a espiritismo, umbanda e candomblé. Eu fui muito específica na palestra de março do ano passado, falando só sobre espiritismo, embora eu cheguei a dar algumas pinceladas, principalmente em relação à Umbanda. Porque o meu trabalho foi o quê? Pesquisar casas judias aqui em São Paulo que fazem o evangelho no lar, que fazem rituais espíritas, tá? E aí agora a gente abriu um pouquinho o campo, e eu estou escrevendo um novo livro, que é uma nova pesquisa, talvez esteja vinculado a um pós-doutorado ou não, porque depende. A burocracia no Brasil acadêmica é uma coisa, tem muita gente acadêmica aqui que eu estou vendo, alguns amigos, é uma coisa de uma chatice insuportável. Então, se eles me encherem muito saco, eu vou desenvolver o livro e não vou fazer. Enfim, vocês entenderam. Bom, e aí agora, a minha pesquisa nos últimos anos, e mais especificamente nos últimos meses, eu ainda estou muito no começo, mas eu tenho uma fascinação e eu estou estudando muito a questão da mediunidade, tá? Essa questão da mediunidade e agora especificamente mediunidade entre judeus. Muito bem. Eu encontrei o Alex em 2019, a gente já tinha se conversado antes, e em 2019 a gente fez uma palestra em conjunto na Hebraica, organizada pelo Zé Luiz Goldfarb, que foi muito bacana, e desde então a gente vem desenvolvendo algumas parcerias juntos. Eu falando especificamente de judaísmo e de judeus médiuns, e ele fazendo ao contrário, ele falando de entidades judaicas sendo incorporadas. E é isso que a gente vai ver hoje, é isso que a gente vai falar, e é um assunto muito interessante, né? Então eu vou falar um pouquinho, alguns minutos, e depois eu vou passar a palavra para o Alex, e depois a gente abre para as perguntas, tá? Então o meu foco nessa pesquisa é a questão do médium judeu, e o que é o médium. Antes de entrar nessa questão da mediunidade, eu quero deixar muito claro, ainda bem que a gente está gravando e tem muita gente ouvindo e todo mundo prestando atenção, 139 pessoas no caso, que é o seguinte: quando a gente faz pesquisa, e tem muita gente aqui que faz pesquisa, quando a gente faz pesquisa séria, acadêmica, mestrados e doutorados e publicações e etc., a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente não pode ter nenhum tipo de opinião enviesada. O que eu acho, ou o que eu deixo de achar, se eu acredito ou se eu não acredito, não é problema de ninguém. A questão é mostrar para o público, mostrar um fenômeno que acontece. É isso. Ai, André, mas eu não acredito.
Eu não posso fazer nada se isso acontece e se a pessoa está me relatando que isso está acontecendo. Tá? Não é um estudo na área de parapsicologia de Padre Quevedo dizendo existe ou não existe. Isso é uma questão de pesquisa muito séria que a gente desenvolve em vários departamentos, departamento de ciência da religião, em departamentos de sociologia, em departamentos de antropologia e por aí afora. Então eu relato o fenômeno que eu vejo, que eu pesquiso, absolutamente sem preconceito, sem viés, sem juízo de valor, sem nada. Então é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça, essa cabeça aberta, vocês acreditando ou não, curtindo ou não, isso não vem ao caso, mas é uma coisa que existe, e isso é absolutamente essencial para a gente fazer essa pesquisa. Para quem leu o meu livro, e eu já conversei isso muito com a Alex, já falei com o Moisés também, ninguém percebe no livro se eu sou espírita ou não. Não vem ao caso, ninguém sabe ao final do livro. O que importa é o que eu narro. As pessoas só sabem que eu sou judia porque eu coloco, eu sou judia, ponto. Na minha tese de doutorado eu fiz questão de me colocar porque tinha a ver com algumas questões de infância e tudo mais. Então eu observo o fenômeno e relato sem preconceito. E isso é muito importante porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que saber para onde a gente vai pesquisar. Será que eu vou pegar uma tese de doutorado para pesquisar? Ou será que eu vou pegar um livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira? Vão ser outros vieses. Se eu quiser estudar espiritismo na academia, tenho muitas pessoas que estão estudando isso, ou será que eu vou ler os livros da Zíbia Gasparetto, por exemplo? Nada contra a Zíbia Gasparetto, mas não é o foco acadêmico, certo? Então, tendo isso muito claro, desculpa esse discursinho inicial, mas eu acho necessário. Bom, quando a gente fala de mediunidade, quem estruturou, e a gente pode dizer isso de uma forma muito clara, quem estruturou essa questão de mediunidade, de organização, foi o Espiritismo, foi Allan Kardec. Tá? Lembrando que o Espiritismo só é religião aqui no Brasil. O espiritismo vive e está numa fronteira entre ciência, filosofia, de vida, religião e etc. Então a gente tem pessoas de muitas religiões diversas que praticam o espiritismo como uma filosofia, como um modo de viver e tal. E o médium, a mediunidade, está escrito nos livros de Kardec, que foi o responsável, né, por escrever todos os livros, o codificador do espiritismo. E aqui eu estou olhando porque tem as minhas anotações, tá, gente? Que eu não sou tão esperta assim de ficar falando assim, tá? Tem coisas assim que a gente precisa ver. Que ele fala o seguinte: a mediunidade não tem qualquer implicação com religião, conduta, filosofia ou crença. Tá? Então, o médium, de acordo com Kardec, e eu gosto muito dessa simples definição, é como um intérprete do pensamento dos espíritos, é um intérprete do pensamento de quem está além. Tá? No livro dos médiuns, que é um dos livros que Kardec codificou, que é um livro de 1861, ele fala no capítulo 14, qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então tem umas ideias que todo mundo seria médium e algumas pessoas optam ou não por desenvolver essa mediunidade, tá? Então assim, a gente tem que entender também que no Brasil, e isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, o Brasil é fascinado pelo sobrenatural. Fascinado. Tanto que a gente tem quase 150 pessoas aqui hoje, numa segunda-feira à noite. Talvez porque eu seja legal, Moisés e todos vocês, pode ser, mas o tema sempre é um tema muito atraente. O Pondé, que é meu orientador, meu amigo com quem eu trabalho, ele sempre fala: o brasileiro tem o pé no terreiro. E é verdade, isso é uma coisa que fascina muito a gente gostando ou não, acreditando ou não, a gente tem essa fascinação por terreiro, a gente entende por manifestações sobrenaturais e tudo mais, né? Eu não quero voltar no tempo e falar, porque tem muitas teorias e muitos livros falando assim: olha, vamos voltar para a época do descobrimento, porque tem algumas questões mediúnicas da época do descobrimento, ou da época do pesquisador X, do compositor Y, ou quando Abraham Lincoln, por exemplo, teve um sonho, sonhando, né, tipo uma premonição dizendo que ele ia ser assassinado. Eu não quero entrar nesses aspectos, eu vou entrar numa questão mais atual, digamos assim, né?
A gente vê que existem diferentes tipos de mediunidade, já vou entrar no judaísmo também, e aí todo mundo já viu, ou já ouviu, ou já sentiu alguma coisa assim, que são médiuns, que são pessoas que têm de efeitos físicos, de efeitos intelectuais e tal, são pessoas que ouvem, né? São audientes, médiuns auditivos, pessoas que veem, clarividentes, pessoas que sentem cheiros diferentes, pessoas que recebem uma intuição e que falam, pessoas que têm sonhos premonitórios, pessoas que conversam com entes queridos que já faleceram, ou com espíritos diversos, ou com entidades diversas. Então a gente tem vários tipos de mediunidade. E aí eu pergunto para vocês, e onde está o judeu nisso? Está no meio disso. Está no meio disso. Tá? O judeu, como brasileiro, e aqui eu estou analisando muito essa questão do judeu brasileiro, ele está inserido nessa cultura, todos nós estamos inseridos nessa cultura, todos nós temos uma história para contar a respeito de mediunidade, não em relação a si, às vezes, mas em relação a um primo, um tio, um pai, a mãe, que tem alguma questão relativa, alguma história para contar. A médium psicógrafo, né, quer dizer que psicografa, que escreve as cartas, enfim, são muitos tipos de mediunidade. E aí eu faço sempre a questão que é assim, que as pessoas vão me perguntar, Andréia, mas quem é o judeu? Quem você considera judeu, que é médium? Quem você está pesquisando? São aquelas pessoas que falam que são judias. Se você chega para mim e fala assim, Andréia, eu sou judeu, eu falo, perfeito, eu vou pedir algum atestado, vou pedir alguma coisa? Não. Então, para a minha pesquisa, eu trago a ideia de um sociólogo da década de 40, 50 dos Estados Unidos, que ele utilizava nas pesquisas dele. Quem é judeu? É aquele que se diz que é. Ponto. Tá? Então, assim, isso é muito importante. No judaísmo, a gente, como todos sabem, aqui a gente não tem papa. A gente não tem uma pessoa que vai falar, olha, você é judeu, você não é, você é judeu, você não é. Você tem rabinos, e as pessoas seguem com alguns rabinos mais ortodoxos, mais liberais e etc. E aí conversam com seus rabinos e afins. Então, o judeu está inserido nessa realidade, e muitos, e muitos, e muitos que eu conheço, e que eu converso, e que eu estou pesquisando, têm algum tipo dessa mediunidade, tá? Os mais comuns são esses que eu falei: psicofônicos, psicógrafos, sensitivos, videntes, audientes, de efeitos físicos, curadores, que utilizam, né, quando tem alguma cirurgia espiritual ou quando tem alguma coisa, fazem passes e tudo mais, sonambúlicos, enfim, vários tipos de médium, né? E aí é muito interessante a gente entender e a gente ver como é que as pessoas se reconhecem como médiums, né? Como é que elas se reconhecem? Como é que eu sei? Porque alguma experiência ela já teve, né? Alguma experiência. Então as pessoas, aí eu vou dar alguns exemplos, né? Eu estava até conversando com o Alex disso, alguns exemplos que eu tenho visto nas minhas pesquisas de pessoas, de judeus que eu estou pesquisando, né? Que eu estou entrevistando e tudo mais, que falam o seguinte, Andréia, eu tive um sonho que aconteceria isso, 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 e realmente isso acontece. Andréia, eu vou ao cemitério e vejo as pessoas que já se foram ali e elas querem conversar comigo e eu tenho medo. Andréia, quando eu encontro alguém na rua, eu sei que tal pessoa tá grávida, ou tal pessoa não tá, ou tal pessoa tá com essa doença, ou não tá. Enfim, são esses tipos de manifestações que acontecem na vida das pessoas. Psicografias também, sessões espíritas e tal. Antigamente tinha algumas coisas de materialismo, algumas outras coisas, materialização, desculpa, que hoje em dia também não é mais comum, mas aconteceu. E o que a gente vê, infelizmente, nessas pessoas, isso é muito fechado. Geralmente porque isso é um tabu, geralmente porque a pessoa na infância teve algum tipo de manifestação, ou na adolescência, e os pais não souberam lidar, e até hoje não se sabe, muita gente, né, porque é uma coisa um pouco complexa, então a pessoa lida com vários sentimentos, com vergonha, é um tabu, é um descrédito, é um preconceito, é alguma coisa ou não, alguém que fala, isso é bobagem, isso é aquilo, e isso não é desenvolvido. E o que eu falo?
que é sempre legal compartilhar com outros, que é sempre importante dividir a experiência com outras pessoas. E essas pessoas, mais comumente, dividem essas experiências com pessoas do candomblé, da Umbanda e do espiritismo, porque aí você tem o sobrenatural, você tem essas questões mediúnicas muito claras, muito desenvolvidas, muito mais do que no próprio judaísmo, né? Porque essa coisa mística do judaísmo é meio escondida, digamos assim. E quando eu falo para as pessoas compartilharem e estudarem essas coisas e tudo mais, eu falo assim, não é que eu acho que a pessoa vai ser o próximo Chico Xavier, que vai mudar os rumos da humanidade, mas para a pessoa se entender, para a pessoa conseguir dormir à noite e ficar bem, né? A gente vê que é uma necessidade de orientação dessas pessoas e tudo mais, que elas vão buscar nessas outras religiões, né? E o Brasil é um país absolutamente sincrético, que todas as religiões se encontram, né? Como a gente vai saber quem são esses judeus médios, esses judeus espíritas, umbandistas, candomblecistas? A gente não tem como saber nunca. A gente nunca vai conseguir fazer uma pesquisa com números, porque isso não vai ser falado. Mas a gente vai conseguir fazer uma pesquisa qualitativa, não quantitativa, que é como a gente está fazendo, tá? A gente precisa dessa orientação, e eu acho que os judeus, eu acho não, né? Eu tenho certeza, antes de eu acabar, que os judeus buscam outras religiões, como candomblé, espiritismo, umbanda, porque além do judaísmo e tudo mais, as religiões como um todo, elas organizam a nossa vida. A religião é isso, ela organiza a nossa vida, ela organiza o nosso pensamento, ela dá sentido para uma série de coisas. Então, quando o judeu se vê médium, quando se vê com questões espirituais, com problemas muito sérios, que ele não fala com o rabino, etc., ele vai procurar a organização de uma outra religião, né? E nesse caso, aqui no Brasil, umbanda, candomblé ou espiritismo. Tá? A gente tem muitos e muitos casos, a gente tem 150 pessoas aqui, e antes de eu passar a palavra para o Alex, que vai fazer uma apresentação para vocês e a gente voltar para o bate-papo, o que acontece é o seguinte, o Alex está gravando um documentário que ele vai falar, o Saravá Shalom, e eu estou escrevendo o livro, e eu quero convidar todos que têm experiências para contar para a gente, para dividir, porque às vezes não é todo mundo que quer falar, não é todo mundo que quer se abrir para 150 pessoas. A gente vai fazer uma reunião no Zoom, dia 12 de julho, que é uma terça-feira, e a gente vai passar o link para quem quiser. O meu celular é esse aqui, anotem, quem não tem ainda, porque o mundo inteiro tem esse celular, 99190041, é esse aqui. Meu celular é o mesmo há 25 anos, por isso que eu falo que todo mundo tem. Otto tem 991-90041. E aí vocês me mandem quem tá afim. A gente volta no bate-papo falar disso de novo. E aí a gente pode discutir mais esse assunto de forma mais íntima, digamos assim. Então, é um assunto que está sendo desenvolvido. A questão da mediunidade é um assunto muito delicado. Então, agora a gente vai ver o contrário. O Alex vai falar da questão. Então, gente, eu não tenho lista de transmissão nenhuma. Vocês que vão me mandar e-mail, vocês que vão me mandar WhatsApp e eu que vou falar com todos. Eu não vou anotar porque não vou conseguir falar, tá bom? É vocês que vão me falar. A questão é assim: o Alex agora vai fazer o contrário. Ele vai falar de judeus e não judeus que recebem entidades, que recebem espíritos judaicos. E aí ele fez uma apresentação em português, porque ele aprendeu a falar português por causa das pesquisas, ele fez a apresentação em português, qualquer coisa eu vou interrompendo, e na hora das perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, eu também posso traduzir, não há problema algum, tá bom? Obrigada, Alex. Boa noite, boa noite. Quero agradecer a Moisés por me convidar para essa palestra e quero agradecer a todos pelo interesse. Feliz de estar aqui, Andrea, a minha parceira e autora de primeiro estudo sobre espiritismo e judeus. Eu sou Alex Menken, de Nova York, originalmente de Rússia, pesquisador norte-americano, graduado de Yeshiva University em Nova York, fundador de ONG Tikkun Brasil e membro do grupo de estudos de Cabala e suas reverberações culturais na Universidade Federal de Sergipe. Após 10 anos de viagem do Brasil, em 2008, aceitei um convite
de meus amigos cariocas para participar de um ritual da Umbanda, no pequeno terreiro da Zona Norte, em Rio de Janeiro. A cerimônia parecia uma performance de teatro multissensacional, interativa, diferente de tudo que eu já experimentei. Resolvi estudar esses rituais e seus antecedentes históricos, participei de mais cerimônias, envolvi com pesquisas acadêmicas e aprendi português, mais ou menos, para entrevistar as praticantes. Ao me conectar com a comunidade judaica brasileira, para meu Ticum Brasil, minha ONG, conheci judeus que frequentavam regularmente os templos afro-brasileiros. Escrevi vários artigos sobre minhas pesquisas e agora, trabalhando com a Andrea na filme documentário Saravá Shalom, sobre a interação entre a cultura judaica e brasileira no contexto de espiritismo e umbanda, bem como a participação de judeus brasileiros nessas religiões. Hoje, eu vou apresentar a breve panorama de temáticas judaicas refletida na Umbanda através de entidades de rabinos e cabalistas, pombagiras judias baseadas em palacas, caboclos judeus baseadas em criptojudeus. Falaremos sobre médiums proeminentes de origem judaica, bem como médiums não judeus que canalizam entidades judaicas. Estou muito honrado em dar palestra em Brasil, mas por favor, sejam pacientes com meu português. Sobre a Umbanda, a breve introdução. Há uma razão pela qual o Brasil é chamado de incubadora de religiões. Existem centenas de misturas e variações compostas de elementos africanos, indígenas e europeus. Umbanda foi criada como uma plataforma aberta para qualquer espírito que queria se manifestar, com foco nas minorias perseguidas. Embora tenha começado como espíritos de índios e escravos africanos, agitados em cerimônias kardecistas como a de baixo astral, durante os últimos 100 anos, ela se transformou no que a professora Reginalda Prandi, ela é um dos maiores acadêmicos do Brasil nesta área, ela chamou Umbanda Palco do Brasil. Personagens e temas judaicas foram também incluídas nos rituais místicos, como outros personagens do Brasil, e na teologia da Umbanda. É importante colocar isso em perspectiva. Há muito pouco espíritos judeus. Como Francisco Gealowski disse em seu livro O Terceiro Testamento, é bem verdade que aqui no Brasil não aparecem muitos espíritos judeus. Com esse calor e com essa inflação e com essa crise permanente, qual a alma penada vai baixar por aqui? Apesar de seu número relativamente pequeno, os espíritos judeus oferecem um ângulo único para entender a teologia do kardecismo e da Umbanda. Uma das influências em Umbanda foram os escritos cabalísticos herméticos da Eliphas Levi, Samuel Liddell MacGregor, Aleister Crowley e outros. A cabala hermética difere da forma judaica para ser um sistema mais sincrético. Baseia-se em muitas influências, notavelmente cabala judaica, astrologia, alquimia, religiões pagãs e simbolismo do tarot, entre outros. Um dos exemplos mais importantes de adoção da cabala na Umbanda é o livro Cabala Umbandista, aqui na tela, do proeminente e influente teólogo umbandista, ativista e ator Tancredo da Silva Pinto. Ele é o fundador da Federação Espírita Umbandista em 1952. Durante 25 anos, ele tinha uma coluna semanal sobre Umbanda no jornal O Dia, no Rio de Janeiro, e publicou dezenas de livros nos quais apresentou a Umbanda como parte de herança africana. Ela foi chamada de o Papa Negro da Umbanda e mantinha contato com outras líderes umbandistas. É importante destacar que no kardecismo, Umbanda e Candomblé, cada pessoa é um médium. Portanto, não há nenhuma figura semelhante ao Papa nessas regiões, nem qualquer tipo de hierarquia na região. Mesmo assim,
Alguns dos líderes carismáticos são mais influentes, e Tancredo da Silva Pinta era essa figura. O livro Cabala Umbandista, escrito em 1971, forneceu uma ampla visão geral dos ensinamentos esotéricos e tarô para a filosofia e a astrologia culta. Há um foco especial na Cabala. O autor é fascinado pelo alfabeto judaico e pela numerologia, gemátria. Ele aplica gemátria para interpretar símbolos e divindades umbandistas, como você pode ver nessas páginas na tela. Desde pelo menos a década de 1940, judeus brasileiros se voltaram para o espiritismo, considerado de classe média alta e sofisticado. Desta década de 70, Umbanda, considerada mais democrática, tornou-se a forma mais inclusiva e popular, com rituais mágicos, interativos e musicais. A Umbanda começou a atrair camadas mais escolarizadas e abastadas. Na mesma década, judeus brasileiros estavam descobrindo e participando das cerimônias da Umbanda. A estudiosa americana de Umbanda, Diana Brown, descobriu uma comunidade única durante sua pesquisa no Rio de Janeiro, na década de 70. O centro de Umbanda representava a Umbanda da linha oriental e foi dedicada ao estudo e interpretação da Cabala. Os congregantes, todos judeus, usavam as práticas de incorporação da Umbanda para promover seus estudos judaicos. Os membros incorporam dos profetas bíblicos e se engajavam em conversas diretas com elas. Caboclos e preta-velas também eram recebidas por judeus umbandistas no centro. Talvez hoje à noite, alguns da nossa público se lembram esse centro, ou terreiros ou grupos semelhantes. Vamos conversar sobre isso. Como a Andrea já disse, faremos um bate-papo via Zoom com os interessados no dia 12 de julho, às 18 horas. E só enviar um WhatsApp para a Andrea. A maioria dos fiéis nesse centro que Diana Brown descobriu, ainda era afiliada às sinagogas no Rio e considerada a Cabala uma ponte mística para a Umbanda com suas tendências universalistas. Um dos judeus entrevistados da pesquisa de Diana Brown declarou que as origens da Umbanda estão no judaísmo. Uma declaração da qual Tancredo da Silva Pinta provavelmente não discordaria. Vamos assistir um breve fragmento da minha entrevista com Alexandre Cominho. Ele é muito popular e influente no mundo de Umbanda hoje. Sacerdote, fundador de Colégio Umbandista Pena Branca, autor de dezenas de livros sobre teologia e história da Umbanda. Quem abre o mar e dá passagem é Moisés e Iemanjá. Na luz judaica, os rabinos trazem as águas da Torá. Eu penso a Umbanda não como religião, mas como espiritualidade. Ela é religião, ela não vai deixar de ser religião, mas a beleza é a espiritualidade, onde a minha espiritualidade é diferente da sua, mas ao mesmo tempo espiritualidade é uma coisa só. Agora, quando a minha religião é diferente da sua, as religiões se chocam, mas as espiritualidades elas se encontram. Então, aonde as espiritualidades se encontram, a espiritualidade de Umbanda encontra a espiritualidade judaica pela mística da Cabala ou da Cabalá. Então, quando eu estudo Cabala ou Cabalá, quando eu estudo essa mística judaica, me ajuda a entender a minha mística. Agora, para eu receber um rabino, um rabi, um profeta, eu tenho que ter uma conexão na minha família. Se a conexão existe, eu só preciso de liberdade de ambiente para que isso aconteça, porque isto faz parte de um sagrado selvagem. O transe, a incorporação, faz parte de técnicas arcaicas de êxtase. Então a gente entende a Umbanda, mas a gente tem Umbanda, uma estrutura religião formada em torno de uma técnica de êxtase e incorporação. Mas esta técnica é maior do que a Umbanda. Então essa técnica
ela é uma encruzilhada de conhecimentos e saberes, onde a vida lhe atravessa de tal forma que pode se manifestar em corporação. Gostaria de citar dois teólogos judeus umbandistas proeminentes e influentes nas décadas 70 e 80. Marcos Clear. Seus livros ainda são estudados por umbandistas hoje. Umbanda Magia Branca, publicado na Rio de Janeiro em 71, e Fazer Referendas na Umbanda, da série Coleção Kabbalah, publicado em 87. Ele cresceu em uma família judia cultural laica em Porto Alegre em 1926. Nos anos 50, ele tomou o caminho da militância na magia, usando as palavras dele. E mais tarde, se tornou autor de livros populares de Umbanda. Em suas obras, Marcos desenvolveu uma interpretação da Umbanda para evitar referências cristãs. Nas últimas décadas, houve um processo de africanização da Umbanda, com a correspondente remoção de referências cristãs. Porém, Marcos estava à frente de seu tempo nessa abordagem, que também se popularizou entre os não-cristãos adeptos da Umbanda. Aqui, esse fragmento de livro dele ainda não publicado, sobre mediunidade. Ei, você mesmo, você é médium e sabe que é médium? Você sabia que quando um médium receber uma entidade para trabalhar, ele abre as portas do seu corpo para poder trabalhar para você e pelos outros. Você sabia que estas portas, uma vez abertas, não fecham mais. Outra proeminente e influente judeu umbandista era Abramolia Weiner, pai de santo e político umbandista. Era um dos fundadores de órgão superior de Umbanda do estado de São Paulo. Abramolia foi também frequentador de Clube Maccabi, em São Paulo. A gente está fazendo esses nomes, a gente está falando desses nomes, porque nessa reunião, nesse bate-papo que a gente vai ter, para quem de repente tiver notícia de algumas pessoas, assim, por exemplo, o Abramolia Weiner, como o Alex disse, era frequentador do Clube Maccabi, aqui em São Paulo. E muitas pessoas da geração dos meus pais lembram e falam dele, mas a gente não consegue localizar, às vezes, familiares ou pessoas que tenham experiências mais concretas para falar, né, Alex? Sim, vai ser ótimo se alguém lembrou essa pessoa, Abramolia Weiner. Ela foi bem importante na década de 80. Era vereador em Santos e candidato nas eleições de 1982 e deputado estadual pelo PGS, representando as comunidades judaica e umbandista. Ele era conhecido em São Paulo como Pai Abrão. Este artigo de 84 da Folha de São Paulo o cita conectando judaísmo e umbanda. Os sincretismos são variados e muitas vezes tocam religiões nascidas anteriormente. A explicação para o símbolo de Iemanjá será a estrela de Davi, segundo Abramolia Weiner, conhecido por Pai Abraham, um judeu de 75 anos, que é pai de santo, e porque a rainha de Sabá, quando vai para a África, ficar com o rei Salomão. A história não diz casamento. Leva junto sua religião. Não é à toa, suas cores, azul e branco, são as mesmas de bandeira de Israel. E 2 anos antes, em hebraica, ela falei, a apresentação é pelo meu maior diploma, ser judeu. Não sou como dizemos israelita, sou judeu, pois israelita é aquele que tem vergonha de dizer que é judeu. O ator judeu brasileiro Francisco Jalowski, de novo, se alguém conhece dele, vamos falar.
coloca esta questão em sua obra satírica O Terceiro Testamento, em 87. Assim, não haverá nada de estranho se o judaísmo brasileiro absorver por completo a culta. O microfone. Okay. Nós temos trilha sonora interessante. Assim, não haverá nada de estranho se o judaísmo brasileiro absorver por completo a culto aos orixás. Se a Umbanda tem a grandeza de pegar para si rituais indígenas, africanos, católicos, espíritas, etc., por que teremos que ficar atrás? As outras religiões necessitam se abrir para não perecer, pois sabemos que é muito maior o número de católicos nos terreiros que na igreja, e muito maior o número de judeus fazendo despachos nas esquinas do que acendendo as velas de Shabbat. O autor está, claro, exagerando, mas há de fato um número significativo de judeus brasileiros presentes nos rituais de Umbanda. Quando entrevistei o professor Reginaldo Prandi, ele relembrou a visita ao terreiro de Umbanda em São Paulo na década de 80. O pai de santo e muitos dos congregantes eram judeus e o centro tinha cerimônias rigorosas de Shabbat judaico. Prandi sugeriu que o ritual se sentia no lugar, uma vez que a Umbanda enfatizava a abertura e a tolerância a outras religiões. Outra fonte de cabala na Umbanda encontra-se na área cinzenta na fronteira entre Umbanda da linha Oriente e kardecismo praticado pelos judeus. Em antropologia, chamamos isso continuum mediúnico, de acordo com o sociólogo Cândido Procópio de Camargo. Mediums de ambos os lados, Umbanda e kardecismo, apresentaram visões semelhantes de rabinos como mensageiros de sabedoria cabalística para a cura e caridade espiritual. A caridade é o princípio fundamental para o espiritismo, Umbanda e o judaísmo também. Em sua maioria, os judeus brasileiros que misturam rituais kardecistas e de Umbanda se reúnem em casas de famílias judias. Mas existe hoje pelo menos um centro espírita judaico no Rio, chamado Centro Espírita Jacques Shulam, que começou na família de imigrantes judeus da Palestina na década de 40, século XX. Família e amigos de Dulce Kogan, todos judeus, fundaram este centro espírita com o objetivo de praticar e ensinar kardecismo a outros judeus. Eu me encontrei em Midrash, em Rio de Janeiro, com uma membro atual do centro, a medium Yvonne, que compartilhou comigo 31 cartas psicográficas que ela recebeu de vários rabinos. As cartas eram normalmente recebidas em Rosh Hashanah e Yom Kippur e continham saudações gerais semelhantes a alguns sermões do judaísmo liberal da época. Algumas das cartas são assinadas pelo rabino Dr. Fritz Pincus e pelo rabino Dr. Heinrich Lemle, ambos preeminentes rabinos brasileiros do século XX. O rabino Pincus oficializou os casamentos dos pais de Yvonne e de sua filha também. Yvonne também recebeu mensagens de falange de rabinos, termo também utilizado nos rituais do povo de Oriente na Umbanda. Yvonne usa técnicas psicográficas em suas comunicações com os espíritos. Vamos ouvir Yvonne lendo uma das cartas. Estamos aqui numa caravana, abençoando a todos e enviando nossas melhores vibrações e rogando a Deus que ampare e proteja a todos que aqui estão e a toda a humanidade. Falange de rabinos. Nos meus estudos de campo, ao longo dos últimos 9 anos, observei como a Umbanda da linha oriental evoluiu para as populares cerimônias de Umbanda do povo do Oriente. Às vezes, espíritos orientais também aparecem nas cerimônias dos ciganos na Umbanda. A popular Templo do Vale do Sol e da Lua, fundada em 1988 em Niterói, transporta a Umbanda da linha oriental para o século XXI.
Símbolos da cabala hermética são preeminentes no templo. Na gira do povo do Oriente, todos os mídios, alguns deles judeus, portam a pantácula de Júpiter, originado de chave de Salomão, datado do século XVII de magia do Renascimento italiano, e encontrado em alguns livros ocultistas do século XX. Este símbolo é aqui. Vários hinos em hebraico são cantados, chamando os espíritos de rabinos e cabalistas que aparecem junto com outros sábios orientais. Aqui nós vemos parede de Templo Sol, Vale Sol da Lua. Pai Luiz Martins, que dirige esse terreiro, é teólogo popular contemporâneo de Umbanda esotérica. Essa vertente de Umbanda usa a cabala hermética como uma das suas fontes. Ele fala, cabala como os esferotes assumem um papel fundamental na compreensão de Umbanda. Outro terreiro em Lapa, em Rio de Janeiro, chamado Caminhos de Paz, tem elementos de Umbanda kardecista misturados à linha oriental e cerimônias semelhantes ao povo do Oriente, com cantos hebraicos e rabinos. Vários umbandistas judeus que entrevistei afirmaram que o judaísmo e o misticismo brasileiro oferecem caminhos complementares para sua autodescoberta espiritual. Nas palavras de Jonathan Goldman, judeu-americano, que se tornou um dos líderes do movimento religioso brasileiro Umbandaime, a mistura de Umbanda e Santo Daime, a Umbanda abre a experiência da multidimensionalidade. A Cabala a descreve. A Cabala contribui com contexto para a compreensão da experiência do místico. Os espíritos judeus seriam mais frequentemente canalizados para médiums judeus como Ivone. No entanto, existem médiums não judeus que entrevistei que podem também canalizar rabinos do povo do Oriente. Bia, médium da linha do Oriente da Paraná, se comunicou com o espírito de um rabino que viveu antes do Holocausto, ao compor a ponto umbandista que dá boas-vindas aos espíritos judeus em terreiro de Umbanda. A ponto se chama o Primeiro Estrela. Nós vamos ver esse ponto mais tarde. Bia me disse que o judaísmo ajuda a entender as experiências da Umbanda. A Umbanda, ela fala, tende a harmonizar excessivamente Deus. Por exemplo, Iemanjá, para mim, é muito mais do que uma estátua de mulher que você vê em terreiros. Minha comunicação com espíritos rabinos me ensinou que Deus é uma ideia abstrata. Para um judeu liberal, como eu, orixás e espíritos podem ser vistos como lados diferentes do Deus onipresente. E Iemanjá, nesta visão, é uma das manifestações do sagrado feminino, conhecido na Cabala judaica como Shekhinah. Vejamos o trecho de Sravá Shalom, onde Beatriz, essa médium não judia, fala sobre seu processo mediúnico. Ela usa principalmente a meditação para se conectar aos espíritos. O sol do Oriente é vermelho e o fogo sagrado também. São 7 raios de luz que guardam a terra e além. Quando eu estava trabalhando, comecei a iniciar esse projeto, né, do Povo do Oriente, assim, abrindo essas portas. A primeira entidade que apareceu para mim foi um guardião, um Exu, abrindo essa porteira, essa fronteira dos povos do Oriente para mim. E ele trazia muito essa força, assim, do Oriente com ele, sabe? E ele abriu um portal mesmo para mim, através desse portal, numa vivência que eu tive, atravessou esse rabino, que era um espírito muito antigo, que era um espírito que trazia esses conhecimentos da Torá,
que trazia esses conhecimentos contidos na água, né? Nesse colo de Oxum, nesse colo da grande mãe da água. Vem, mestre de cura, sabedoria e clarividência, manipula os elementos em sua alma, fé e essência. Vem, mestre de cura, sabedoria e clarividência, manipula os elementos em sua alma, fé e essência. Quando eu comecei a escrever o ponto que nós mixamos ali com a energia do judaísmo, né, que era uma energia do Oriente, eu tive contato com um espírito que era um rabino, e ele me falou sobre a manifestação da água. Falou que em todos os lugares, as pessoas, em todas as religiões, as pessoas bebem água em diferentes copos e recipientes, mas que no final é a mesma água que elas estão bebendo. Então essa é a manifestação divina, ela é a mesma água para todos, só se manifesta e é representada pelas pessoas de maneiras distintas e diferentes. E aí é isso que abranda essa potência do povo do Oriente, assim, que tudo é a mesma coisa em lugares de formas diferentes. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Adonai Echad. Livros teológicos de Umbanda citam ao proeminente rabino norte-americano Zalman Schachter em relação à água como fonte comum de conhecimento místico. Todas as religiões da antiguidade beberam da mesma fonte. Ela fala no livro A Linha do Oriente na Umbanda. E aqui está a música canalizada pela Beatriz. Estou impressionado como elementos do judaísmo se misturam nesta música como a Umbanda. Com toda essa energia, eu mesmo quase canalizei um espírito. Elogiou o estudioso brasileiro Jaffer Gomes Ferreira, que leciona no Centro de Estudos Cripto-Judaicos da Universidade Federal de Sergipe. No vídeo, que vai fazer parte de nosso documentário próximo Shabbat Shalom, você também verá algumas imagens do meu casamento judaico no terreiro de Umbanda em Rio de Janeiro. A primeira estrela do céu tem 6 pontas. A primeira estrela do céu tem 6 pontas. E quem adentra esse terreiro são os filhos de Israel. Na sexta-feira acendem vela para os anjos lá do céu. E quem adentra esse terreiro são os filhos de Israel. Na sexta-feira acendem vela para os anjos lá do céu. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Sekunden. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Sekunden. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Sekunden. A primeira estrela do céu tem 6 pontas. A primeira estrela do céu tem 6 pontas. Quem abre o mar e dá passagem é Moisés e Iemanjá. Na luz judaica os rabinos trazem as águas da Torá. Quem abre o mar e dá passagem é Moisés e Iemanjá. Na luz judaica os rabinos trazem as águas da Torá.
Der erste Stern in die Himmel hat 6 Ecken. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Ecken. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Ecken. Der erste Stern in die Himmel hat 6 Ecken. Vamos citar brevemente dos outros arquétipos judaicos que às vezes aparecem nos terreiros de Umbanda. Muitos judeus marroquinos no século XIX se casaram com mulheres indígenas. Como resultado, a comunidade judaica na Amazônia falava português e um dialeto que mistura a Requitia, língua judaica marroquina, a ladino ocidental, português e a língua indígena. Nesse artigo o estado de São Paulo fala sobre isso, sobre os judeus caboclos. E nessas famílias mistas que as tradições judaicas e indígenas tiveram seu primeiro encontro. Rituais de judeus marroquinos caíram na solo fértil no Brasil. Os rabinos eram considerados tzadikim, homens santos, adorados como santos e consultados como trabalhadores de milagres. Mas são muito semelhantes ao catolicismo popular brasileiro e à tradição afro-brasileira de cura sagrada. Então, há espíritos de caboclos judeus da Umbanda do Nordeste do Brasil, como é o caso do caboclo judeu Juguarema, resistente ao cristianismo. O professor Sérgio Ferretti, agora falecido, ele foi um dos maiores acadêmicos norte do Brasil nesta área, me falou sobre esse espírito. Ele descreveu seu como forte, corajoso e às vezes violento, meio doido e cruel. Esses espíritos provavelmente foram também inspirados por cristãos novos. E finalmente, há uma figura de polaca na Umbanda. Ela é a pomba gira judia. Bia Kushner, proeminente historiadora de polacas, me disse que não há evidências de que as próprias polacas participaram das cerimonias de Umbanda, enquanto tentavam manter as tradições judaicas. No entanto, elas foram rejeitadas pela comunidade judaica dominante e, enquanto os boêmios não-judeus eram simpáticos ou pelo menos curiosos sobre os rituais místicos das polacas. Na época em que a Umbanda foi formada, no início do século XX, os sofrimentos das polacas, combinados com sua devoção ao judaísmo, fizeram delas figuras de santas no panteão de nova religião. Para concluir, as referências cabalísticas da Umbanda podem ser atribuídas às duas origens. A primeira e mais comum é a cabala hermética, não judia, introduzida pela primeira vez na Umbanda na década de 70. E evoluir para os rituais de povo de Oriente, frequentemente encontrados hoje em Rio de Janeiro, entre outras cidades. A segunda é a cabala judaica, introduzida na Umbanda por judeus umbandistas, judeus kardecistas, que trouxeram elementos de teologia judaica e judaísmo popular para seus encontros místicos brasileiros. Os praticantes judeus consideraram a cabala uma ponte mística para a Umbanda, com suas tendências universalistas. A Umbanda, como uma nova religião em evolução, aberta a novos espíritos, incluindo rabino, pombagiras judias, caboclos judeus, refletindo diferentes ondas de imigração, bem como estereotipos brasileiros sobre os judeus. Como Bernardo Sorge mencionou em seus artigos, a convivência de espiritualidade judaica e brasileira não deixa de ser atualmente terapêutica para os judeus. Kardecistas e umbandistas judeus abriram caminho para enriquecer as ferramentas místicas do judaísmo brasileiro,
usando algumas das ferramentas da transe da Umbanda. Esta seria uma das contribuições singulares do judaísmo brasileiro para a teologia judaica internacional. Obrigado. E agora estamos ansiosos para as suas perguntas. Vamos lá. Obrigada, Alex. O Alex, eu queria só reforçar os entrevistados, as pessoas que o Alex fala do mundo acadêmico. Professor Reginaldo Prandi, professor Sérgio Ferretti, Rabino Zalman Schachter Shalomi, Alexandre Comino e tantas outras pessoas. São pessoas muito importantes, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo não acadêmico. Esse tipo de pergunta que está vindo no chat, Deus queimou o filho e tal, geralmente a gente sempre ouve nas palestras, tá? De pessoas que ficam mais revoltadas. Eu não falo isso por mal, tá? Isso é normal. Dentro do judaísmo não há só uma opinião. A piada de de 2 judeus e 3 opiniões é absolutamente correta. E existe realmente uma questão na Torá de não invocação de espíritos, mas há inúmeros relatos de fala com os mortos. Rei Saul com a bruxa de Endor, e mais uma série de questões de rituais de exorcismo e tudo mais. Eu não vou entrar nessa questão, ok, Ivan? Porque senão a gente vai ficar discutindo. José Lac, você pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta? José, por favor, abra seu microfone e seu vídeo, por favor. José? Então, vamos passar para a Mirelle, enquanto o José não aparece. Vamos lá, Mirelle. Ok. Eu estou fascinada com o que vocês estão falando. E eu já perguntei exatamente o que você estava falando agora, Andréia. Eu já assisti uma jovem nos Estados Unidos e um jovem que recebem mensagens de pessoas falecidas. Mas quando eu falei com uma determinada esposa de rabino, ela disse que isso é totalmente proibido na Torá. Mas se você falar com outro esposo de rabino, vai falar que pode. Cada rabino vai falar a sua opinião. No judaísmo, a Torá é interpretativa, absolutamente interpretativa. Cada judeu vai falar uma coisa diferente, cada rabino vai falar alguma coisa diferente. Obviamente não vão falar que isso é possível, porque isso denota outra religião aqui no Brasil, né? Enfim, então vários rabinos vão falar. Eu conheço muitos rabinos religiosos que várias pessoas vieram me falar, que quando contam esse tipo de coisa falam assim: isso é judaico também, entendeu? Então isso é uma coisa absolutamente controversa, Mihaly, é uma coisa totalmente controversa, a gente não vai ter um ponto único. Eu recomendo a leitura de um livro que saiu aqui em São Paulo pela comunidade Shalom, que só é vendida lá, que são Jornadas da Vida Após a Morte, Jornadas Judaicas de Vida Após a Morte, do rabino Eli Kaplan Spitz. O rabino Eli Kaplan... Depois você me passa pelo WhatsApp, é mais fácil. Mando. Okay. O rabino, ele é um rabino que está vivo, da comunidade judaica de Los Angeles, e que ele vai falar sobre vários aspectos de vida após a morte, dentro do judaísmo. E tem um compêndio fascinante sobre Torá e sobre isso tudo que vocês estão falando. Eu recomendo a leitura. E uma coisa que você falou é que a gente pode receber mensagens assim. Eu tenho isso me acontece muito. Eu até brinco com meus amigos, eu digo: baixou o santo. Sim. Mas é verdade, eu recebo, parece uma mensagem que vem de algum lugar, assim, se eu buscar, né? Acredito muito, Mihaly, a gente vai conversar.
Vamos sim, Só obrigada. imagina, o Otto falou uma coisa absolutamente importante aqui, ser proibido não significa que não aconteça, isso é claro, e a Etel faz um comentário maravilhoso, se trata aqui de uma abordagem multifacetada e não de certo ou errado, e a leitura da Torá se dá também em múltiplos níveis, perfeita observação. E, enfim, quando possível, me responda se as entidades que incorporam não-judeus falam hebraico. Estive em uma oportunidade diante de um médium que incorporava um francês, mas não conseguiu falar comigo. Não sei. Os judeus que eu entrevisto, nenhum fala hebraico, porque são todos judeus ashkenazim. Então, não sei. José, vamos lá. Posso falar? Estão vendo? Estão vindo? Não, Boa não. noite. Sim. Estão vendo? Boa noite a todos. Queria parabenizar primeiro pela excelente palestra, foi muito enriquecedora, mas eu tenho alguns questionamentos e algumas perguntas. Primeiro, na questão de quem é judeu, já que vocês estão fazendo a pesquisa, eu entendo que vocês não podem pedir, né, um atestado do rabino, né, para dizer que ele é judeu, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque quem é judeu tem alguma ligação com alguma sinagoga, seja ele, seja o pai, seja o avô. Então, a pessoa dizer que é judeu, tem muito judeu por aí que diz que é e não é. Eu fui uma vez numa localidade aqui no interior do Rio e me deparei com uma Maguém da Vida imensa, maior do que eu, Igreja Messiânica Judaica de Jerusalém. Aí eu entrei lá, você perguntar o que era aquilo. Nós somos judeus. Na primeira conversa, você vê que nunca foram judeus, talvez eles gostem do judaísmo, querem ser judeus, mas não são. Então, A gente tem não que ter está cuidado. entrevistando judeus messiânicos, José. Não, Judeu não, eu messiânico é uma outra questão. A gente não está eu só entrevistando dei judeu o messiânico. exemplo do messiânico, eu entendi. Só porque existem pessoas que querem, se dizem judeus, na realidade nunca foram, não são, jamais serão. Então, acho que tem que ter algum cuidado um pouco maior para buscar alguma referência, porque, como eu falo, o judeu que é judeu, ele tem alguma ligação com alguma sinagoga. Seja ele, seja o pai, seja o avô, seja alguma coisa. Então, isso é só uma constatação. Na questão dos judeus, os espíritos, né, que não baixam aqui, eu pergunto aonde que eles baixam, porque a gente tem uma influência muito forte da África. Eles baixam, existe alguma pesquisa, vocês conhecem, eles baixam onde? Na Europa, nos Estados Unidos? Porque, pelo jeito, não baixam países que têm problema, né? Ele falou que países com inflação, com coisa. Então, aonde que eles baixam? Essa é uma pergunta. E segunda, na questão da manifestação da água, né, que aquela moça apresentou, a Beatriz, eu fiquei curioso de saber como que ela identificou isso, porque o rabino lá de 1700, sei lá, de quando que ela verificou, ele certamente ou falava ídis ou falava hebraico. Então, como que ela identificou? Ela fala ídis, ela fala hebraico? Ele falou português? Então, José, a gente tem uma questão no espiritismo na Umbanda Candomblé. Alex, did you understand what he said? Sim. Did you understand what he said? I think he asked. Yes. Yeah. Do you want to tell? That's a question about Bia, how she she speaks Hebrew and Yiddish, and you can. And do you want me to? Do you want me to translate, or do you want to speak in Portuguese? Yeah, let me say it in English. How about that? And you translate. Thanks for offering. So, Bia learned this from. So she's a medium, and she had communication with the rabbi that resulted in the song. She also, at the same time, she studied some Jewish sources. So she learned some Hebrew to understand better what rabbi is saying her. So she was doing, she's very educated medium who studies sources while she talks to the spirits. So in this case, she studied Hebrew prayers to understand, and Judaism to understand the rabbi that she was talking about. And I think the other question was whether it was a specific rabbi. It was not very specific. It was an old spirit that lived before the Holocaust. O primeiro foi antigo rabino, espírito antigo. Geralmente existe muita dentro das mesas, José, tanto do espiritismo, da Umbanda e do Candomblé, às vezes eles não se identificam, tá? Nas religiões. Eles falam assim, eu sou um espírito antigo, eu sou uma pessoa que recebeu uma permissão para vir aqui hoje, tá? Em relação ao idioma, e aí respondendo também algumas perguntas e tudo mais, os idiomas, tanto
quando acontecem as manifestações, primeiro que esse tipo de relato é muito mais comum no Brasil, tá? Eu recomendo também que vocês vejam aquela série no Netflix do Vida Após a Morte, também é bastante interessante para a gente ver esse relato de uma pesquisadora, de uma jornalista que fez 6 episódios, chamado Vida Após a Morte, que é bem interessante também, da gente ter uma noção. Sempre os relatos de escrita ou de incorporação, etc., são no idioma da pessoa que está recebendo, tá? Isso Então, o é Rabino, fato. ele é lá de 1400, sei lá e quanto, falava ídish hebraico, e ele fala em português, é isso? Fala Transmite para ela em como Chico português? Xavier fazia, sim. Mas, José, como eu vou voltar aqui ao que eu falo, tá? Isso é um fato que a gente vê. Isso é um fato que a gente vê. Se cada um acredita ou não, se acha que isso é correto ou não, se vale ou não, vai de cada um realmente, tá? Nesse caso da Bia, ela é uma pessoa, como o Alex falou, muito educada no sentido acadêmica, ela estuda hebraico, ela já estudou, para receber também vários tipos de informação e tudo mais, tá? Enfim. Não existe pesquisa escrita sobre isso, sobre os judeus. Esses livros que o Alex citou, do Terceiro Testamento, do Francisco Dzialovski, Moishe Leia Roseira Sem Flor, do Maurício Wrotz e todos, são livros que as pessoas realmente resolveram escrever. Não tem pesquisa sobre esse assunto, não existe pesquisa sobre este assunto. É por isso que a gente está fazendo isso também, porque ninguém nunca falou disso antes, sabe? Mas sim, Isso é importante. existe José, pesquisa 2 sobre segundos, tem muita a gente também Inglaterra. para perguntar. Eu só queria Francisco, saber, por favor. complementando, só queria saber se existe alguma correlação de pesquisas do espiritismo na Europa, nos Estados Unidos, se é uma coisa só Existe. no Brasil, que é O influência africana. o espiritismo como religião é só no Brasil. Umbanda é uma religião inventada aqui no Brasil. O candomblé veio da África. Então, a Umbanda é uma mistura de espiritismo com candomblé. O espiritismo é considerado religião no Brasil, e tanto no Brasil como em outros países é considerado uma ciência, uma filosofia de vida ou religião. Mas as pessoas levam o espiritismo como se fosse uma filosofia pela ideia, pela crença da conversa e do mundo dos espíritos, certo? Certo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, não tem. Até existe Spiritism ou Spiritualism, existem pesquisas sobre os fenômenos das mesas girantes, sobre as irmãs Fox e sobre toda uma questão, existem muitas pesquisas, mas não é dado o nome de religião. Vamos lá, Francisco, por favor. Francisco. Ô, André, eu posso fazer uma pergunta? Eu não levantei a mão aqui. Posso? O Francisco. Oi, Francisco, por favor, uma vez. Tudo bem. É o seguinte, bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Eu conheço mais de perto o trabalho do Alex e acho que é super importante o que vocês estão fazendo. Acho que tem algumas questões assim que a gente precisa apontar. No judaísmo, na tradição judaica, não se nega a existência do mundo dos espíritos, do mundo dos mortos, isso existe. Né? A discussão é uma questão de autoridade, quem pode contatá-los. Né? Então, a questão de ser contra os adivinhos e tudo mais era uma questão também de você ter um poder, né? Quem pode, de fato... E de organizar a vida, né, Francisco? Ali naquela época. De quem pode, quem tem o poder de chegar lá e falar com eles, etc. e tal. Então, essa proibição é a mesma proibição, tem o mesmo grau de proibição de acender fogo no Shabat, de não comer carne de porco, não comer fruto do mar, cumprir as regras da pureza familiar. Da kashrut e tudo mais. Então, assim, se a gente não faz nada disso, né? Pelo menos sou judeu, quase não faço nada disso, a pergunta é por que não falar com os mortos, né? Então, acho que tem uma questão que a gente pode anarquizar um pouco essa questão e aí expandi-la um pouco. Eu acho que a gente precisa lembrar também, por exemplo, uma figura como Rabbi Yosef Karo, que foi o grande compilador, né, o Shulchan Aruch, né, todos os judeus ortodoxos eram o Shulchan Aruch, ele recebia uma guia, ele tinha um guia que vinha falar com ele todas as noites e revelava para ele segredos da Torá. E ele fazia um negócio chamado Ashvata Kulmus, juramento do tinteiro,
que é uma prática que você coloca o tinteiro, uma pena, né, uma madeira, e aí você ordena que o tinteiro escreva por você. E aí é uma forma de psicografia que, segundo um midrash, inclusive Moshe Rabbeinu tinha feito isso para escrever alguns textos da Torá no dia que ele morreu. Então, a questão é muito mais rica, muito mais complexa. Eu acho assim, bastante interessante. Só uma pequena questão que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem. Gershon Scholem, que foi a grande autoridade na pesquisa da mística judaica, ele tem um artigo seminal sobre a questão da simbologia da estrela de Davi, e ele mostra muito claramente que a estrela de Davi não é um símbolo judaico tradicional, ao contrário do que a gente pensa. A estrela de Davi se torna um símbolo judaico a partir do século XIX e XX. Né? Se você chegar para um judeu do século XIV e mostrar uma Maguen Davi, ele vai achar que é um símbolo mágico, mas ele não vai se identificar como um símbolo judaico. Então, acho que essa questão da estrela de 6 pontas, ela pode ser uma espécie de relação já com alguma coisa mais moderna, que a gente toma a estrela de Davi como símbolo judaico, e o símbolo judaico tradicional é a menorá, não é a estrela de Davi, que é recente. Uma questão que eu queria perguntar, eu localizei, por acaso, quando conversei com o Alex, eu comecei a procurar algumas coisas, e achei interessante, tem algumas referências a figuras da Inquisição. Tem uma pombagira, que tem um canto de uma pombagira que foi perseguida pela Inquisição. Então, acho que tem um elemento também aí dessa questão da Inquisição, essa coisa que aparece, essa do criptojudaísmo, que também me parece, eu queria perguntar para vocês se vocês localizaram isso como uma coisa frequente, que apareça esse relato de uma perseguição inquisitorial, e lembrando que no caso da Inquisição, né, no caso daquela época de Portugal, em alguns lugares em Portugal, isso no meu doutorado eu pesquisei bastante, havia um campo comum, né, muito próximo entre criptojudaísmo e manifestações como o sebastianismo, como a adivinhação, quer dizer, havia em terreno, digamos assim, de um submundo, no sentido que era um mundo sob repressão, então esse submundo judeu sebastianista, adivinhatório, acabava um pouco se misturando e sincretizando. Eu acho o grande incômodo que essa questão que vocês trazem, eu acho ótimo ela trazer, eu acho ótimo a gente ter um incômodo, é bom a gente ter um comichão, é que ela fala de mistura, ela fala de sincretismo. E a gente está muito acostumado a pensar o judaísmo em termos de pureza, de separação. Perfeito. Né? Então, acho que isso é um desafio que vocês trazem, um kotz batachat, como a gente diz em hebraico, né? Um pain in the ass, né? É aquela coisa que incomoda, né? Que traz essa coisa, de repente, uma coisa sincrética, uma coisa que mistura tudo, mistura alhos com bugalhos. E a gente fala, pô, mas como mistura? Minha religião não tem nada a ver com isso. Eu sou judeu, somos racionalistas, nossa religião é para frente, é avançada. E, de repente, aparece ali um preto velho, né? Falando hebraico. Então, quer dizer, como é que fica essa coisa? Eu acho que isso é uma questão que eu acho que é muito interessante vocês trazerem, acho que é muito legal, e acho que tem que tocar para frente e fazer essa pesquisa, avançar nessa. Vocês já fizeram muita coisa e com qualidade, acho que tem que continuar e tem que disseminar esse estudo e essa inquietação. Acho que isso é muito legal. Francisco, te agradeço demais. Eu só queria fazer uma questão maravilhosa, sua exposição maravilhosa. Eu só queria fazer uma diferença entre a questão do Alex e a minha. A minha, no doutorado, eu não estudei Cabala, eu estudei judeus espíritas, e é isso que eu continuo estudando, né? Judeus médiuns agora, mas que não tem nenhuma relação com a Cabala em si. Eu tive que fazer um corte também cronológico, para não voltar tanto no tempo, porque não dava para estudar tudo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a partir do movimento místico do Hassidismo. Então, eu estudei o Baal Shem Tov mais precisamente, e os Rebes de Lubavitch, mais precisamente o último, que a gente poderia fazer até um paralelo com o Chico Xavier, que é isso que eu coloco na pesquisa e no livro. Então, essa relação de inquisição, de entidades e tal, eu não estudo, quem estuda é o Alex. E a questão também é assim, eu coloco no meu primeiro capítulo uma coisa muito importante, que é assim, os judeus que são espíritas, aí eu vou falar só espíritas, diferente de candomblé e de umbanda, os judeus que se consideram espíritas, que realizam atividades como Evangelho no Lar, que frequentam centros espíritas e tudo mais, não tem noção de cabala, não tem nenhuma ligação, entre outra coisa. Eles são espíritas porque eles cresceram aqui no Brasil, porque eles acreditam no espiritismo, no kardecismo, em Chico Xavier e mais uma série de coisas, certo? Então, quer dizer, essa ligação com a cabala é muito mais aprofundada, é um outro estudo que eu, particularmente, Andréia, não estudo, e particularmente falando somente
diferente de judeus espíritas, não de Umbanda e não de Candomblé, não tem nada a ver. Por isso que eu não fui no Gershon Scholem, embora as principais correntes da mística judaica, eu acho absolutamente essenciais para a gente estudar a mística no judaísmo. Alex. Ronaldo, por favor. Eu acho que o Alex não quer falar da questão da pombagira, da Inquisição. Não, eu quero agradecer a Francisco, ele é parte do nosso projeto, a Saravá Shalom, ela deu entrevista bem ótima sobre a história de judaísmo e sobre background de entidades, inclusive de a Inquisição e criptojudeus. E ela compartilhou uma ponta de pombagira em Umbanda, ponta de pombagira de Inquisição, que eu não que a gente não conhecia. E a questão toda é assim, gente, com relação ao incômodo, com relação a pessoas, enfim, a gente já recebeu, Alex e eu, nas palestras e tudo mais, não se preocupem, tá? A gente já recebeu muita porrada, muita, enfim, isso é absolutamente normal, eu fui orientada por um orientador que também recebe muita porrada, então ele ensinou a gente, e eu já sabia desse assunto, muita tomatada, muita gente que quase, eu já tive palestras que quase uma pessoa veio para cima de mim, ele teve que ser contido, a gente já chegou nesse ponto, vejam só vocês, então não se preocupem, a gente está acostumado. Vamos lá, Ronaldo, sua vez. Ronaldo, microfone. Ronaldo, vai agora. Tá. Boa noite a todos. Eu queria perguntar ao André e ao Alex, eu acho que a pesquisa de vocês está centrada nos judeus que têm esses fenômenos, digamos, sensitivos, e vão procurar refúgio em outras religiões. A minha primeira pergunta é o seguinte: eu estou duvidando desses fenômenos de falar com os mortos, essas coisas todas, não estou estudando. Mas só que isso não pode ser canalizado para essas pessoas, primeiro para o judaísmo. Porque na medida que você frequenta isso em outros campos, eu tenho uma ideia, se a pessoa estaria correndo em idolatria, entendeu? Porque o judaísmo preza Deus acima de tudo. Quando você vai para uma certa idolatria, você vai para os fenômenos mais baixos. Quer dizer, a minha pergunta é, você já teve judeus que têm esse fenômeno sensitivo e se canalizaram para o judaísmo? Sim, Baal Shem Tov, por exemplo. Eu estou falando da tua pesquisa. Que você... Da minha pesquisa, sim, muitos. Quer dizer, muitos. Não foram para outras religiões, ficaram no judaísmo. Sim, muitos. Ninguém, Ronaldo, sai do judaísmo. Tá? Esses judeus que eu especificamente pesquisei no doutorado e estou pesquisando agora, são pessoas que se dizem sempre judias. Ou que frequentam sinagogas, ou que frequentam clubes, ou que fazem outros tipos de trabalho comunitário. São pessoas que nunca pensaram, são pessoas que algumas 50, 60, 70, 80, 90 anos, são pessoas que nunca se disseram não judeus, mas que procuram sempre. Então, por exemplo, nesses rituais de mesa branca e de incorporações e etc., geralmente a maioria das pessoas que está lá também são judias e que são beneficiadas por essas ações, sabe? Em outras áreas, essa sensitividade que elas têm, e não o judaísmo propriamente dito, porque o cara é judeu, mas procura em outras áreas. A minha pergunta é, ele já viu, tendo essa sensitividade, esses fenômenos que você fala, a pessoa ir para o judaísmo e ficar mais assim, religioso judaicamente? É isso que é a minha pergunta. Eu acho que foto do Centro Espírita na Tijuca que está falando o seguinte, entidade cristã, entende? Então, eu acho que quando a pessoa vai fora, ela estaria indo para outras religiões e não o judaísmo, só isso. Uma das pessoas com quem eu entrevistei, Ronaldo, é uma senhora já de muita idade, que o pai imigrou
para o Brasil na década de 20, para São Paulo especificamente, para o interior e tal. E o pai aqui encontrou o espiritismo e era um judeu laico. E ele falou assim: eu sou espírita, mas agora, por causa do espiritismo, eu me considero mais judeu ainda. Tem essas questões, sabe? É uma coisa muito pessoal, mas eu não vejo, enfim, né? Cada um com as suas opiniões e tal, mas eu não vejo essas pessoas saindo fora ou diminuindo seu judaísmo, né? Também não vejo. Obrigado. Henrique, por favor, sua vez. Henrique. Boa noite a todos. Andréia, a primeira pergunta, não é pergunta, eu queria te pedir para complementar o teu telefone, que quando eu estava anotando ele saiu. Eu anotei 11 9911 e o restante. 991190041. Aqui, ó, de novo. Não, beleza. Henrique, é São Paulo, tá, gente? É 11 Não. 991190041, mas também estou no Instagram, Andrea Kogan, Facebook, Andrea Kogan, vocês me acham até debaixo d'água. E eu não sou parente da Dulce Kogan, hein? Que Alex colocou. E alguém já perguntou aqui. Não sou parente. Eu fiz essa pergunta para o meu tio e tal, para minha família, a gente não sabe. Fala, Andrea, maybe you can translate. Queria parabenizar o Alex pelo português dele, tá um português muito, muito brasileiro, muito cariocado. Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Você me falou algumas coisas, aí eu comecei a viajar no tempo. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Samuel, Daniel, não está numa ordem, Malaquias, Zacarias, Oséias, Ezequiel, enfim. Essa turma, eles tinham premonição, eles eram sensitivos, porque eles viam, ouviam e previam coisas no passado. Como é que você entende as visões que esses profetas tinham? Boa pergunta. Alex, do you want to say something? Well, I think earlier there was a question from gentleman from Ronaldo, which I didn't understand quite because of sound, but I think he was asking if the visions, if the spirits helped Judaism, if they helped them to be more Jewish. So I think the center that Diana Brown discovered is exactly that. The participants in the Umbanda Center in the 70s, foi uma comunidade judaica que... O que aconteceu? Elas usam incorporação de Umbanda para promover seus estudos judaicos. Então, they become better Jews. They learned about Torah by using tools of trance of Umbanda. So for them, they learned this was the reform, innovative, radical way of approaching Judaism. They used techniques and forms of Umbanda to learn about Judaism. So that's one side. So maybe you can translate that. Não, eles estavam falando assim que a questão da Umbanda, né, dos judeus umbandistas, incorporavam no sentido não da incorporação, mas essas técnicas e esses instrumentos para entender o seu judaísmo melhor. Isso é em relação à pergunta anterior do Ronaldo. Cima, por favor. Vou falar dos profetas, eu só preciso falar dos profetas que o Henrique perguntou. Yes, and now in New York, actually, it's a very popular, I think they were ahead of their days, because now there is a Laba Shul in New York, very popular liberal synagogue that uses theatrical presentations of weekly parsha. That's almost like incorporation of the prophets. The actors incorporate the spirits o Alex está falando, de uma. What's the name of the temple? Laba Shul. Dessa sinagoga específica que faz representações cênicas de teatro da Paraxá semanal como se fossem incorporações dos profetas. Mas falando dos profetas, Henrique, eu acredito que assim, eu sou muito
hescheliana. O que isso quer dizer? Eu estudo Abraham Yoshua Heschel, que foi o grande filósofo estudioso do judaísmo da década, aliás, do nosso século, falecido em 1972. E o Heschel, a tese de doutorado dele chama Os Profetas. E eu recomendo super a leitura, tem em espanhol, não tem em inglês, enfim, é uma pessoa que eu estudo, que estudei no doutorado e que continuo estudando, e a gente, enfim, já revisei obras dele para o português e tal. O Heschel tem um livro sobre os profetas e ele vai falar sobre todos esses profetas que você falou, e ele dá uma definição dos profetas, os profetas, eles sentiam mais. Os profetas sentiam mais. Me passa o nome desse livro, pelo The seguinte... Prophets. Tem um determinado salmo em que ele diz o seguinte: depois que o Criador se revoltou com o povo, ele destruiu todo mundo, e aí tem um trecho que fala o seguinte: não há profetas que possam prever quando vai acabar essa calamidade toda. Uhum. Eu queria saber, eu queria tentar entender a profundidade dessa citação. Os profetas... A gente pode conversar depois do Heschel e dos profetas, se você quiser, tá bom? Não quero. A gente marca um dia, eu te ligo, você me passa alguma coisa no privado. Pode deixar. Muito obrigado, parabéns. Imagina, obrigada a você. Cima, por favor, nossa embaixadora paulista. Oi, Andréia, são perguntas muito gerais, não são específicas de judeu espírita. Primeiro é o seguinte, eu ouvi dizer que quando uma pessoa tem sinais de mediunidade, ela pode desenvolver ou não. Se ela não desenvolve, ela tem problemas muito grandes. Eu não sei se você poderia responder. A segunda pergunta é a seguinte: se o espiritismo, a Umbanda são religiões, qual é a relação do Evangelho de Jesus? São essas duas perguntas. Uhum. Não sei, são muito gerais, não sei se você fica tranquila. Posso. Claro. A questão da mediunidade é sempre uma questão muito debatida, Cima. É uma questão muito debatida sempre. Alguns escritos dizem que as pessoas que têm esse tipo de mediunidade não desenvolvem, é uma opção, não é que elas serão punidas, mas é uma opção não desenvolver porque não estão preparadas nessa vida, nessa encarnação, digamos assim, para fazer esse trabalho. A partir do momento que esse trabalho, que a pessoa vamos dizer assim, aberta, né, como o Alex colocou até o trecho do escrito, dizer que essas portas não fecham. O Chico Xavier, que foi talvez a maior sumidade, o maior médium, uma personalidade brasileira muito, muito importante, ele dizia assim, o telefone toca do lado de lá para cá e eu atendo. Né? Quer dizer, ele não tinha muita opção, ele não via muita opção. O que a gente vê recorrentemente em pesquisas, e aí, isso que eu estou dizendo assim, são pesquisas que a gente vê, não sou eu que estou falando, né? E até de algumas outras questões de Kardec e outras questões relativas ao espiritismo especificamente, e que é muito próximo ao judaísmo, é a questão da caridade. Então, quando você tem algum tipo de mediunidade, você tem que trabalhar para o outro, seja na cura, seja na ajuda, seja no conselho, seja nessa questão. Se você receber algum tipo de benefício, principalmente financeiro, aí parece que você vai ter algum tipo de problema. Tanto que tem vários casos narrando de grandes médios que incorporavam o Dr. Fritz, que incorporavam outros médicos e tal, que tiveram algum tipo de benefício, que cobraram por alguma coisa e tiveram finais mais ou menos trágicos, acidente de carro e entre outras coisas. Não é um fenômeno assim absolutamente concreto. Em relação a Jesus Cristo e ao Evangelho, né? Por exemplo, quando se lê o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, em reuniões espíritas e tudo mais, ou mesmo quando Jesus é citado, ele é citado e observado por esses judeus com respeito e ponto. Tá? Isso não porque é isso, né? Enfim, você acreditando ou não, judeus no caso não tem Jesus não tem referência nenhuma, mas se respeita o papel que, obviamente, ele teve no desenvolvimento humano, e é isso, tá? Não há uma rejeição, não há nada disso, há um respeito. Eu acho isso bacana, né? É só respeito ou é um guia?
no Eu caso? acho que é respeito. Com Na relação aos mesa judeus... branca, por exemplo, na mesa branca. Com relação Na aos mesa judeus... branca se fala muito de Cristo, Sim, né? com relação às mesas brancas que eu estudei, com relação aos judeus que eu falei, que são uma porcentagem obviamente pequena, há um respeito e ponto. Tá, ok. Não posso Obrigada. talvez falar por todos, mas... Otto, por favor. Otto. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, André. Parabéns Boa pela noite, Otto. apresentação. Eu conheço a sua obra já tem realmente 5 anos, né? Eu sou uma pessoa que também tem essas conexões espirituais, até mesmo como uma figura do interior de Minas Gerais, é quase que impossível passar ileso por essa situação. Verdade, verdade. Eu me coloquei aí como parte de futuros entrevistados, mas eu gostaria só de fazer alguns adendos aqui. Em relação até mesmo ao que a gente está vendo no chat. Mesmo o que se fala especificamente, eu acho que a maior parte do incômodo das pessoas é porque nós estamos lidando com um banda e candomblé que já tem seus estigmas naturalmente aqui no Brasil. Sim. Tanto que Sim. quando a gente assiste partes do documentário, soa muito estranho para a gente, né? Porque as pessoas que estão ali não figuram o que geralmente a gente vê em centros de Umbanda e Candomblé. Então, eu acho que muito parte do incômodo de alguns colegas que estão aí no chat vem em função disso, que mais uma vez Umbanda e Candomblé encontra seus adversários aí, achando que estão muito bem posicionados, enquanto na verdade só mantém o mesmo discurso pedante que tinham antes. Então, o trabalho de vocês é fabuloso para a antropologia, né, principalmente para estudos da espiritualidade na América Latina, e envolver o judaísmo e os personagens judeus desde os seus primeiros processos migratórios, considerando a Inquisição, depois o Império e a República, considerar a figura judaica dentro desse cenário de perspectiva das religiões brasileiras. Isso daí é fabuloso. Parabéns aos dois pelo trabalho. E eu espero encontrá-los aí para contar a história da família Levi e o cemitério aqui de Juiz de Fora. Por favor, Otto, dia 12 de julho, você já escreveu meu WhatsApp? Já pôs no seu WhatsApp, por favor? Já anotei aqui. Eu fiz a questão de chamar muita gente do interior também, porque eu acompanho o Segundo as Intenções, é muito pessoal do circuito Rio-São Paulo, né, das grandes cidades. E eu fico pensando, será que deve ter assombração em grandes cidades? Tem, viva e morta, viva e morta tem. E aí eu chamei muito o pessoal daqui do interior de Minas, lá do interior do Pará também, minha família de lá. Faço parte dessa geração aí de judeus caboclos, né, de origem sefardita, marroquina, então assim, vai ser um prazer bater o papo com vocês. Maravilha, vai ser ótimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo nas apresentações, Otto, e eu digo para todo mundo, que é o seguinte: Andréia Koga não tem nenhum tipo de mediunidade, não tem nenhum tipo de sensibilidade, não tenho nenhum tipo de intuição feminina, nunca tive. E eu acho que é por isso que eu consigo falar muito naturalmente sobre este assunto. Porque eu acho que se eu conseguisse, acho que se eu tivesse um tipo de mediunidade, sabe aquela coisa assim, intuição feminina, entrar num lugar e ver que aquela coisa boa, que todo mundo fala que tem, eu nunca tive, gente. Nunca tive. É uma coisa fantástica. Você teve na casa do Chico Xavier? Ainda não, Alexandre? Michele. Eu tive. Ainda não. Eu tive, mas aí eu te conto quando a Depois gente você me na conta, próxima por favor, vez. que eu preciso saber. Vou te contar sim. E eu converso com muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas, as pessoas me contam muitas coisas. Eu já fui em muitas pessoas que falaram sobre a minha vida e tal, mas eu pessoalmente, ter algum tipo de sonho, ter algum tipo de intuição, ter algum tipo de, nossa, tô com medo, tô com isso eu nunca presenciei, né? E tudo mais. Andréia, você está na defensiva o tempo todo, não há necessidade disso. Não é defensiva, Raia, é acadêmica. Eu não sou uma palestrante militante, eu sou acadêmica. Então, eu acho que é um pouco diferente, sabe? Eu trabalho num departamento na PUC, de São Paulo, chamado LABO, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que a gente está acostumado a ter esse tipo de discussão, e não é defensiva, é ser realmente sério e acadêmico, né? É isso. Você André, por favor. Respondendo o tempo todo, por isso que eu falei, você sabe, você já abriu o assunto. Nós estamos aqui
assistindo. A concordância ou não concordância não necessita a sua defensiva, de jeito nenhum. Você pode deixa o assunto solto, mas todas as respostas você fez questão de acrescentar alguma coisa. E você disse que você já sofreu tomate, várias coisas. A gente não vai fazer isso, somos uma plateia muito comportada. Se concordamos ou não é problema nosso, mas eu queria só deixar claro para você que religião é dogma. Não esqueça disso. A gente não tem como discutir dogmas. E não é ciência, é dogma. Essa é a sua opinião, Raia. Quem fez o doutorado fui eu. Então é por isso que eu estou discutindo. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos continuar. Quem é o próximo? André, Joel? por favor. Oi. André. Boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu queria saber se existe alguma obra, algum livro, que explique a Torá através do Espiritismo. Não tem, André. Existem livros de cabalistas, né, Alex? Porque o espiritismo, André, é uma coisa muito nova, né? Quando a gente fala de religião, o espiritismo é da metade do século XIX. Então, é uma coisa muito nova. Se você fizer uma pesquisa séria, por exemplo, no Banco de Dissertações e Teses do Brasil, tá? Que é uma plataforma que todo mundo pode acessar, o banco de dissertação, depois eu posso passar o link, mas é só entrar no Google, banco de dissertação e teses, não sei o quê. Você não tem pesquisa sobre esse assunto, André? Eu estou perguntando isso porque tem várias passagens da Torá, de Moisés, da saída do Egito, da abertura do mar, do maná, tem várias coisas que talvez... podem ser interpretadas por esse viés, né? Exatamente. Tem umas ideias, tem muitos pesquisadores... Várias mas profecias, várias coisas. E outra coisa, existe algum rabino que pratique esse judaísmo espírita e seja um líder de uma congregação assumido? Pode ter escondido, assumido? Nunca. Muito difícil, André. Eu uma vez perguntei para um rabino. E na Inglaterra, entre guerras, existe. Na Inglaterra? Sim. Na Inglaterra existe? Existiu há 100 anos atrás. Eu cotei essa artigo sobre isso e eu vou... Você citou, Alex, o artigo? Sim, eu citou. Beleza. André, você sabe que é um assunto... Você sabe que é um assunto muito, muito complexo esse, muito interessante que você citou. Porque, enfim, é muito, muito, muito delicado. Quando o Rabino, voltando até no que eu falei anteriormente, quando o Rabino Heschel veio para o Brasil, esse Rabino Heschel que eu sempre cito é esse que fica aqui do meu lado. Do meu lado não, tá atrás aqui. Rabino Heschel foi um dos grandes líderes do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, um parceiro, um amigo de Martin Luther King, que caminhou com ele em Selma. E foi um grande influenciador do seminário latino-americano rabínico de Buenos Aires, que teve como discípulo Marshall Mayer, que é também quem foi o professor do rabino Adrian Gottfried, aqui da comunidade Shalom, aqui em São Paulo. E aí, quando ele veio para o Brasil, André, ele pediu para o rabino no Rio, ele estava no Rio, isso acho que na década de 60, se não me engano, que ele queria ir num terreiro, que ele queria conhecer um terreiro, que ele queria ver, porque ele era muito interessado na santeria do México, né? Que é uma coisa, enfim, que a gente pode fazer um paralelo. E aí, quando ele entrou, o pai de santo falou assim para ele: está entrando agora uma grande alma aqui no nosso terreiro. Isso foi um marco nessa questão, mas nenhum rabino que eu saiba, e olha que eu tenho conversas com muitos reformistas, óbvio, porque os ortodoxos não vão conversar comigo, muito menos ler meu livro, muito menos discutir, mas eu tenho conversas com muitos rabinos e trabalho com algumas questões com a comunidade Shalom, mais especificamente, que conversam comigo, que falam comigo, porque, enfim, né, questão de respeito, é claro, mas nenhum vai assumir isso. Mas se você pensar, Andréia, nos primórdios, épocas, né, faz muito sentido.
Eu não vejo por que não Sim, ter essa é que medíocre, claro. né, de se comunicar. Eu acredito sim. Eu também, acredito. é que tem eu não. passagens de Abraão ouvindo vozes, tudo Exatamente. aquilo é muito, Muito É muito muito místico, é simbólico. muito... É que eu não várias. posso voltar muito atrás no tempo, porque senão ficam uns trabalhos muito grandes, sabe? Mas isso é muito bacana. É muito, muito bacana mesmo. Nahum, por favor. Parabéns, obrigado. Viu? So, Imagina, Andrea, obrigada. we can also mention that Rabbi Zalman Rabbi Zalman Schachter, he was very curious about Umbanda, and he even participated in a joint ritual with Daime people in Oregon. So there was a Daime ritual where rabbis took Daime. So they used techniques of Santa Daime, but essence was Jewish. So there were Jewish prayers, but techniques. So I think Rabbi Zalman was the closest to accepting Brazilian spirituality. Para quem não conhece, o Alex está falando, ele citou na palestra dele, está falando agora, que eu acho uma personalidade fascinante do judaísmo contemporâneo, que é o Rabino Zalman Schachter Shalom. Rabino Zalman Schachter Shalom faleceu recentemente, em 2014, eu acho, 2015, e ele teve um movimento, e ele foi essencial no que a gente chama nos Estados Unidos de Jewish Renewal, da renovação do judaísmo. Ele colocou meditação, ele colocou música, ele traduziu as rezas do hebraico para o inglês, para as pessoas irem nessas questões. E ele fez um evento no Rio de Janeiro com Santo Daime, com questões ligadas a isso, fez um evento de meditação e tal. Todo mundo que chegou a encontrar o Rabino Zalman, eu não encontrei ele pessoalmente, mas as pessoas que encontraram o Rabino Zalman, que tiveram vários encontros com eles, falaram que ele era uma figura fascinante. Tem muitas coisas dele na internet, no YouTube, eu recomendo demais que vocês vejam o Rabino Zalman falando, é maravilhoso. Então, vamos para a nossa última pergunta da noite, pelo adiantar da hora, já são quase 11 horas. Claro, pelo amor de Nahum, Deus. por favor, a última pergunta, depois eu volto a palavra para André, para as considerações finais, e o Moisés para anunciar nossa próxima atração. Por favor, Nahum. Alô, boa noite. Parabéns, Andrea, parabéns para tu colega. Mesmo que você fala que não tem nenhum tipo de espiritualidade médium, mas tem uma grande carisma e algo mais allá. Muito obrigada. Só queria esclarecer que se fala muito de judeu ortodoxo, que não se pode falar. Dentro do judaísmo ortodoxo existe muito misticismo e no próprio Talmud existen capítulos que se hablan que los muertos están falando y aconsejan ciertas cosas. O problema es que la gran mayoría de nós judeus desconhecemos muito, inclusive muchos judeus no saben que uno de los principios de la religión judía es la reencarnación. Mucha gente se halla, no acredito. Es uno de los principios de Maimónides. Entonces, en el propio Talmud existen diversas discusiones y relatadas y estudiadas con rabinos ortodoxos o ultraortodoxos que participé, que hablan exactamente de los muertos y dan su opinión. Y mucha gente, sobre todo sefaradí, ashkenazí, tiene sus líderes místicos en Israel. Tem un constructor muy famoso, que no voy a dar el nombre aquí, que es la mayor empresa de construcción. Él no hace una operación sin consultar espiritualmente al rabino. Sim. Era isso que eu queria agregar. É isso mesmo, né? Nahum, a gente fala muito, eu falo muito e pesquisei muito as biografias, as histórias do Lubavitcher Rebbe. Muito, muito, muito. As histórias, os relatos, enfim, que a gente pode entender como uma mediunidade, mas às vezes não faz parte do vocabulário, né? É isso. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Moisés. Parabéns. Moisés, você está mudo. Obrigado a todos. Moisés, você está mudo.
Moisés, você está mudo, ninguém está escutando. Agora sim. Agora que Moisés. isso, ok. Vamos lá. Querida Andréia, Alex, mais uma vez obrigado, não só pela palestra, como pela reflexão, pela pesquisa que vocês nos ofereceram. A cabeça fica remoendo, repensando coisas da nossa época e de priscas eras. Obrigado mais uma vez a vocês. A palavra é tua para uma consideração final, tua e do Alex, e eu já volto. Obrigada, obrigada, Moisés, obrigada a todo mundo. Eu acho que quando eu resolvi estudar esse assunto, já conversei muito com a Alex, já fiz muitas palestras e tudo mais. A gente sabe que é um assunto que traz muita reflexão, traz muita questão. Discussão, realmente, Moisés. No Departamento de Ciências da Religião lá da PUC, que é de onde eu venho, de onde veio minha pesquisa, a gente tinha aulas de filosofia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, e era uma judia com um ateu, com um bandista, com um candomblé, com gente que... E não era necessariamente, o que menos importava lá era a fé de cada um, mas a gente discutir e tirar sarro um do outro, que era uma coisa maravilhosa, e isso eu sinto muita falta, assim, das questões. E aquele ambiente, eu acho que me propiciou e me preparou para tantos outros desafios que eu venho encarando, e que eu acho isso absolutamente necessário, porque, acima de tudo, a gente está mostrando algumas características do judaísmo contemporâneo. A gente tem uma falta de literatura sobre o judaísmo contemporâneo realmente gritante. Quando eu digo falta de literatura, questões acadêmicas, de estudo mesmo, né? Se a gente for numa livraria, quando a gente vai ver a parte de religião, a gente vai ter livros muito interessantes, mas do Newton Bonder e tal. Os últimos livros, eu acho que são do Bernardo Sorge, que esteve aqui com vocês já, que é um sociólogo brilhante e que tem reflexões muito importantes sobre o judaísmo contemporâneo, mas é ele só e mais poucas pessoas que conseguem realmente publicar e ter seu material lido e contestado e refletido, porque isso faz parte da essência do judaísmo, faz parte da essência. A gente não tem, como dizia meu rabino Heschel, ele falava assim, o judaísmo só é entendido numa polaridade, é só entendido como num ímã, quando dois lados têm extremidades opostas. É só assim que a gente entende o judaísmo, e é assim que a gente é e vai continuar sendo. Então eu agradeço muito vocês, agradeço o Alex, e voltamos em breve. A gente vai fazer esse encontro no dia 12 de julho, às 6 horas, para quem quiser compartilhar as questões mais pessoais, realmente, porque eu sei que muitos de vocês têm muitas histórias para compartilhar com a gente, e aí a gente pode fazer um bate-papo íntimo, digamos assim. Me escrevam e tal, e tudo mais. Obrigada. Ok, então, mais uma vez, obrigada à dupla, e vamos lá. Nosso próximo tema vai nos remeter a uma época sempre lembrada, nunca esquecida, para que jamais se repita. Serão relatos de uma exposição sobre envelopes, cartões postais, que contam histórias do período em que o nazismo dominou a Europa. A leitura dos selos, carimbos e anotações nos envelopes e a pesquisa sobre a trajetória dos remetentes e destinatários vai nos revelar aspectos menos conhecidos desse tão estudado e registrado triste período da história contemporânea. Esse tema será desenvolvido pela curadora da exposição virtual, Suzane Vorkman, produtora cultural, com formação em História da Arte e também autora do livro Heranças e Lembranças, Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, e do e-book Teatro Ídis no Brasil e da exposição sobre a região do Saara, aqui no Rio, para quem não conhece o Rio, entre outros trabalhos. Todos já convidados, não percam a palestra de Suzane Vorkman, segunda-feira próxima, dia 27 de junho, 21 horas. Mais uma vez, todos convidados, obrigado e até a próxima.